Olá, eu sou o Gabriel, sou professor de filosofia. Estudo Derrida e quero convidar você a conhecer um pouco da obra dele. Ele não é essa imagem totalmente sem sentido que algumas pessoas tentam pregar nele. Só é mais difícil de ler porque rompe com muitos paradigmas, ou talvez seja melhor dizer, com todos. Derrida também não é relativista, ele está mais para alguém que considera os contextos. De qualquer forma, nunca vale a pena simplificar. Esse podcast é, a princípio, para estudar esse filósofo, lendo as obras Gramatologia e a Escritura e a Diferença. Dependendo, pode continuar existindo com outras coisas depois. Caso eu precise citar alguma página, a edição do livro que eu estou usando é da editora Perspectiva 2017. A leitura que eu fiz teve ajuda do guia norte-americano chamado Lendo a Gramatologia de Derrida, organizado pelo Sean Gaston e Ian McLachlan. Para quem tiver como encontrar e ler, eu recomendo. Na advertência na epígrafe da gramatologia já tem muito conteúdo, por isso esse episódio de introdução é dedicado só a essas partes. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o Derrida trata a gramatologia como um ensaio, não como um livro. E isso tem um porquê. É porque a desconstrução acontece aos poucos, em pequenos atos, não em grandes tratados que pretendam ser totais sobre algum assunto. Para entender o que não é a desconstrução, dá para pensar no Kant com a Crítica da Razão Pura, no Tomás de Aquino com a Suma Teológica, que são obras que se pretendem totais e definitivas sobre um tema. Por isso, a gramatologia ela é justamente uma coleção de ensaios. Ela é fragmentada e não quer ser total. Dessa coleção de ensaios, então, que é a gramatologia, a primeira parte desenha uma matriz teórica, para nos dar um norte teórico, né? Nos mostra a teoria mesmo do que seria a gramatologia. Discute se ela é possível, se é possível uma ciência da escrita, etc. E a segunda parte é aquela em que o Derrida vai dar os exemplos daquilo que ele falou. Ou seja, vai justificar aquilo que ele disse e mostrar a necessidade daquilo que ele disse. As proposições e ideias da primeira parte do livro são o fio condutor da segunda, que é uma leitura do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Nesse sentido, é a primeira parte que dá a teoria para a discussão que o Derrida vai fazer do Rousseau na segunda parte. Essa leitura que ele quer fazer do Rousseau exige um olhar que não se enquadra, vamos dizer assim, nas categorias clássicas de história. Ou seja, é preciso não estar lendo, já de dentro do construto clássico de história, que depende da presença, da linearidade e de outros fatores. E a gente vai entender isso melhor mais pra frente, quando for ler o primeiro ensaio. A intenção aqui, segundo o próprio Derrida, é criar problemas de leitura crítica, mesmo que isso tenha o preço de se enrolar nesses mesmos problemas depois. Ainda que esses problemas de leitura crítica venham a criar um embaraço na própria escrita, no próprio uso das palavras do Derrida, não importa. Essa não é a preocupação dele. Ele não está preocupado em construir mais um edifício metafísico, em criar mais uma crítica total, mais um tratado. Agora, uma opinião minha, que eu tiro dessa leitura, dessa advertência, acho que dá para dizer que a ideia é fazer exercícios de desconstrução. Pequenos exercícios de desaprender, de desconstruir os significados das palavras e ressignificar as coisas sem a ajuda de lógicas totalitárias. Isso que a gente viu até agora foi a advertência do livro. Agora a gente vai falar um pouco sobre a epígrafe. Epígrafe é a parte de um ensaio ou de uma obra que traz uma citação para inspirar, para resumir. Ela dá um pouco do tom do texto e vem antes do texto, No caso, o Derrida faz uma tripla epígrafe e desenvolve toda uma discussão sobre ela antes de começar o texto do primeiro ensaio da gramatologia. Essa epígrafe ela é tripla porque tem 3 citações, uma atribuída a um escriba, outra de Rousseau e outra de Hegel. A epígrafe tripla aponta para 3 reinos relacionados. O primeiro deles é o conceito de escritura, o segundo é a história da metafísica e o terceiro é o conceito de ciência como lógica. Essas 3 coisas têm uma relação e é isso que o Derrida vai tentar mostrar na primeira parte da gramatologia. Então, para a gente começar a analisar essas citações, é interessante notar que o Rousseau propõe que os humanos passam por 3 estágios até chegar à civilização e à escritura, virando cada vez mais individualistas. A segunda epígrafe até mostra isso, quando Rousseau diz que a pintura dos objetos convém aos povos selvagens, os signos das palavras e das orações aos povos bárbaros e o alfabeto aos povos policiados. Os povos que possuem o alfabeto são chamados de policiados, enquanto aqueles que praticam a inscrição de outras maneiras, e nesse sentido dá pra gente dizer que escrevem de outras maneiras, são aquilo que ele chama de bárbaros e selvagens. O Hegel mesmo, na terceira epígrafe, fala que a escritura alfabética é a mais inteligente,
Ele confirma o Rousseau no sentido de que a escrita alfabética seria mais inteligente e melhor por algum motivo. Mas por quê? Essa também é uma das discussões do primeiro ensaio, chamado O Fim do Livro e o Começo da Escritura. E a resposta vai ficar bem mais compreensível quando a gente chegar lá. O Derrida começa a definir o que é logocentrismo quando diz o seguinte: o logocentrismo é uma metafísica da escritura fonética, por exemplo, do alfabeto. A escritura fonética é aquela que tenta se basear no som. É quando a gente tenta transcrever no papel, por exemplo, os sons que nós emitimos para formar as palavras, normalmente fazendo isso letra por letra. Essa escrita se assume como cópia do som, ela se aceita na condição de segundo lugar, de menos importante, porque é derivada da oralidade. Só existe como cópia da voz, como uma cópia da fala. É nesse sentido que a metafísica e a escritura fonética, essa escrita mais inteligente de Rousseau e de Hegel, que elas têm uma relação. Então essa relação ela vai ser melhor explorada ao longo do primeiro ensaio. O logocentrismo é um etnocentrismo, e não é qualquer etnocentrismo, é o mais original e mais poderoso, segundo Derrida, e está espalhado em todo o planeta. Mas o que isso quer dizer? Bom, primeiro é importante entender que etnocentrismo é quando a gente coloca uma etnia, uma nação, uma nacionalidade como centro e as outras como marginais, como menos importantes. O eurocentrismo, por exemplo, é um etnocentrismo que consiste em colocar a Europa no centro da história do mundo e ignorar as histórias dos outros lugares, como as nossas aqui da América Latina. O logocentrismo é etnocentrismo porque ele privilegia, então, uma cultura, que é a cultura grega, a tentativa da cultura europeia de representar toda a cultura do Ocidente, o que justamente é um eurocentrismo também. É um bom exemplo se a gente pensar que o Hegel mesmo dizia que o tal espírito, que seria a consciência, lá da fenomenologia do espírito, né? Esse espírito nasceu na Grécia, passou pelo Império Romano e tem seu fim e sua maior elevação na Alemanha, cumprindo aí com o processo dialético. Mas o que é esse logocentrismo? O que ele faz? Logocentrismo, como o nome diz, é colocar o logos no centro de tudo. E o logos é um termo grego com muitos significados, como razão, discurso, fala. Esse logocentrismo comanda, segundo Derrida, 3 coisas. A primeira é o conceito de escritura, no sentido de que a escrita é fonetizada para se tornar boa. E a história da escrita é a história de uma secundaridade, de uma obediência à voz, de representar a voz, de ser uma escrita boa justamente porque é obediente à voz. Ou seja, o logocentrismo nos faz ver a escritura desse jeito, embora ela não seja isso exatamente. Em segundo lugar, o logocentrismo comanda a história da metafísica, que sempre colocaria no logos a origem da verdade. Se existe uma verdade, porque para a metafísica precisa haver verdade, sem verdade não tem metafísica, então essa verdade nasce no logos, na razão. Aqui, o Derrida diz mais precisamente que o logocentrismo comanda a história da metafísica, passando de Platão a Hegel, parênteses, passando até por Leibniz. Ele coloca Leibniz em parênteses, meio que destacando, dando a entender que ele se diferencia do resto, que ele tem algo de diferente de todos os outros filósofos de Platão a Hegel, mas que, mesmo assim, está incluso no logocentrismo. Dá para entender o motivo disso quando a gente for fazer a leitura do primeiro ensaio também. Por enquanto é suficiente notar essas sutilezas aí da escrita do Derrida. Ainda nesse sentido do logocentrismo comandar a história da metafísica, a metafísica ofereceu sempre um rebaixamento da escritura e o recalque dela para fora da fala plena. Ou seja, a escritura é jogada para fora da plenitude, do repouso do logos, para fora da verdade, ao contrário da fala, que é ela mesma plenitude, verdade, repouso, que nasce naturalmente no interior humano. Em terceiro lugar, o logocentrismo comanda mais uma coisa. Eu vou citar diretamente aqui a gramatologia. Ele comanda o seguinte: o conceito da ciência ou da cientificidade da ciência, o que sempre foi determinado como lógica. Nesse sentido, a ciência, para ser ciência, precisa de algo que garanta a segurança que essa palavra aparentemente traz, ou seja, algo que garanta a cientificidade. Alguém pode fazer a pergunta: isso tem comprovação científica? A resposta para essa pergunta depende de como se delimitam os critérios de cientificidade, ou seja, como se marca em cada época aquilo que faz da ciência a ciência. Derrida diz ainda, sobre o logocentrismo comandando o conceito de cientificidade da ciência, que, por outro lado, a prática da ciência nunca deixou de contestar o imperialismo do logos, por exemplo, apelando cada vez mais para a escritura não fonética. Para citar um exemplo que essa edição do livro traz,
No caso do algoritmo, você tem um grande apelo à escritura não fonética. Ela é pura escrita, mas mesmo assim existe uma duplicidade. Enquanto por um lado o imperialismo do Logos é contestado com essa escritura não fonética da ciência, ela ainda está dentro do Logos, porque o algoritmo seria uma característica, ou seja, uma escrita constituída por caracteres escritos. Por isso, o algoritmo ainda fala por meio de uma língua que fornece a expressão fonética dos caracteres anteriormente à escrita. A escrita é ainda dependente da foné, da voz, porque a partir da tentativa de representar essa voz é que surgem os caracteres em primeiro lugar. Por isso, apesar de contestar o imperialismo do Logos, o Derrida diz também que essa contestação, essa subversão sempre foi contida no interior de um sistema, e que esse sistema gerou o projeto de ciência. O grande problema, então, que o Derrida está tentando delinear aqui na epígrafe é a fonetização da escritura. Mas, segundo ele, ela é a própria possibilidade estrutural tanto da filosofia como da ciência, condição da episteme. Ou seja, tanto a filosofia quanto a ciência têm suas possibilidades dadas dentro desse sistema de fonetização da escrita, desse sistema que submete a escrita à posição de secundária. Isso é um problema. A ciência, diz o Derrida, não está mais se satisfazendo em seus avanços. É como se algo tivesse sido percebido. Alguma coisa está fora de lugar. Ele não quer dizer com isso que a ciência está passando por uma revolução, um acúmulo de conhecimento ou alguma coisa assim, mas justamente por uma descolocação, uma perda do lugar, um deslocamento. É como tirar algo do lugar. A ideia não é que a ciência esteja assumindo novas perspectivas e progredindo, mas ela está descolocada, está deslocada, está sem locus, está sem lugar. Já que a fonetização da escritura é ela mesma a origem da possibilidade de estrutura da ciência, já que é dentro desse sistema de repressão do escrito e louvor à foné que a ciência pode existir como ciência, porque justamente é esse sistema que legitima as bases dela, a ciência acaba ficando deslocada, com seus conceitos postos em jogo, dependentes dessa fonetização, da submissão da escrita à oralidade. Se isso muda, tudo muda. Tanto os pressupostos quanto as teses dependem dessa fonetização da escrita. Mais para frente, o Derrida diz que os esforços para formar uma gramatologia são necessariamente discretos e dispersos. Ou seja, se alguém quiser fazer uma ciência da escritura e chamar ela de gramatologia, é preciso fazer esforços discretos, quase imperceptíveis, e não grandes tratados dando o resumo da coisa, como era comum em séculos passados fazer um tratado sobre a natureza humana, tratado de economia, suma, etc. Isso fica mais claro também no primeiro ensaio. Lá pelo segundo e terceiro ensaios, a investigação vai mais para o rumo da possibilidade da gramatologia ser uma ciência da escritura, uma ciência. Por isso, o Derrida já avisa aqui na epígrafe que a gramatologia como ciência da escritura corre o risco de nunca existir com esse nome, nunca definir a unidade do seu projeto e do seu objeto, como uma ciência mesmo deveria fazer. Corre o risco de nunca escrever o discurso do seu método, nem de escrever os limites do seu campo, de não se enquadrar nesses moldes que formam uma ciência. A gramatologia, que talvez seja ciência da escritura, e talvez não, vai demais para fora dos moldes e usa daquilo que ela mesma investiga, que é a escrita. Então ela corre esse risco de nunca poder ser chamada mesmo de ciência. Outro ponto relevante dessa epígrafe é quando Derrida diz que a unidade de tudo que se deixa visar hoje, através dos mais diversos conceitos da ciência e da escritura, está determinada em princípio por uma época histórico-metafísica. Ou seja, a unidade da ciência, a unidade da filosofia e etc., só é unidade porque está determinada por uma metafísica no fundo. E ele ainda diz que nós conseguimos entrever a clausura dessa época histórico-metafísica e não o seu fim. Um fechamento, uma clausura, é diferente de um fim. Hoje, da maneira como o discurso está estabelecido, para se fazer entendido, para algo ter qualquer efeito na sociedade ou na mente das pessoas, é preciso partir de certos pressupostos, que muitas vezes são metafísicos. Então Derrida diz que já conseguimos entrever a clausura desse grande projeto de metafísica, mas não o seu fim como um todo, de repente, que seria o fim do sentido mesmo. Essa discussão é aprofundada no segundo ensaio. Lá o Derrida discute linguística e gramatologia e aborda a problemática do signo. As ideias, tanto de ciência quanto de escritura, e por isso também a de ciência da escritura,
só possuem sentido para a gente a partir de uma origem, dentro de um mundo em que já se pensa algo sobre as relações entre fala e escritura, e no qual já existe um conceito de signo. A gente vai entender melhor o conceito de signo e qual é o problema do Derrida com ele quando for ler o ensaio correspondente. E no caso, vale deixar de aviso, não se trata de um conceito de signo, mas de o signo. Por fim, o Derrida vê um futuro como monstruosidade, justamente pela quebra do padrão. Vale lembrar que esses adjetivos, normalmente tidos como negativos, não são ruins. A monstruosidade é a quebra com o padrão de bom estabelecido pela metafísica, e a gente deve olhar para ela também. Nesse sentido, a gente lê na gramatologia: o futuro só se pode antecipar na forma do perigo absoluto. Ele é o que rompe absolutamente com a normalidade constituída e por isso somente se pode anunciar, apresentar-se na espécie da monstruosidade. E para esse mundo que ainda está vindo, e aí diz o Derrida, para o que nele terá feito tremer os valores de signo, de fala e de escritura, para aquilo que conduz aqui o nosso futuro anterior, ainda não existe epígrafe. A epígrafe é escrita antes do texto, então ele escreveu toda essa discussão sobre uma tripla epígrafe para dizer que não existe epígrafe para o futuro que será sem o signo. No futuro, e ele parece que aposta nisso, a gente vai ter derrubado o conceito de signo e os valores dependentes dele. E esse futuro vai ser um futuro anterior, ou seja, um futuro que remete a antes dos conceitos de signo, fala e escritura. Para esse futuro anterior, ainda não existe epígrafe. No próximo episódio, a gente vai discutir, então, o ensaio O Fim do Livro e o Começo da Escritura, que é o primeiro da gramatologia. Se você gostou desse episódio, deixa seu like aí no YouTube, acompanha o site do projeto e deixa suas perguntas também que eu vou tentar responder. Até a próxima!